E aí galera, tudo bem? Na aula de hoje eu quero continuar falando sobre os indicadores socioeconômicos do Brasil, fazendo uma espécie de um raio-x da nossa geografia social, como vive a nossa sociedade. Na aula de ontem falamos sobre a estrutura do mercado de trabalho, a composição da força de trabalho, a distribuição por setores da economia, setor primário, secundário, terciário, quais são as características da nossa população. Eu quero destacar um aspecto importante. Eu acho que em cima da discussão de ontem sobre a distribuição, então o tamanho da nossa população economicamente ativa, um pouco mais de 100 milhões de pessoas, então aproximadamente 100 milhões de pessoas estão no mercado de trabalho, estão ou trabalhando, ou procurando emprego, ou desejam ingressar no mercado de trabalho. Agora, uma análise importante sobre a situação econômica de um país e a situação social de um país é a verificação de quantos estão empregados naquele país. Qual é o tamanho da população que trabalha, que está trabalhando, que está tendo remuneração, está tendo renda. E essa discussão, ela acaba, quando a gente observa de que forma está se comportando neste momento o mercado de trabalho, né, a cada momento que a gente observa, a gente consegue correlacionar com outros aspectos, outros indicadores sociais. Então, por exemplo, quando a gente considera o número de desempregados muito grande, quando a gente verifica o número de desempregados muito grande, isso acaba sendo um fator que preocupa, porque essa condição está diretamente relacionada com o aumento da pressão dos serviços públicos, com o aumento da população de rua, com o aumento da violência, né? A gente pode relacionar situações de crise econômica, de grave desemprego, com o aumento da violência urbana também. Então, uma das formas da gente contabilizar, nós temos duas formas diferentes de contabilizar. Nós temos uma forma feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo IBGE, que considera empregado e desempregado todos aqueles que têm alguma renda. Desempregados, aqueles que têm alguma renda, mesmo que sejam informais. Tudo bem? Então esse é o ponto. Trabalhadores informais, aqueles que não têm registro em carteira, são considerados, na contagem do IBGE, empregados. E o restante são os desempregados. O percentual dessa contagem se dá em cima do tamanho da população economicamente ativa. Então, vamos arredondar aí para 110 milhões de pessoas no Brasil de hoje. Agora, é importante a gente reconhecer o seguinte: quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente identifica, num cenário como o brasileiro, em que a economia é extremamente desigual, situações muito diferentes em relação aos trabalhadores que são formais, aqueles que têm carteira assinada, férias, 13º, descanso semanal remunerado, direito à licença saúde, e em relação aos trabalhadores que são informais, que por mais que tenham alguma renda, não tenham nenhuma forma de proteção. A proteção, a proteção enquanto trabalhador. Então, essas pessoas que não têm vínculo empregatício formalizado, elas não têm direito à licença saúde, não têm direito a férias, não têm direito a 13º salário. Então é um trabalho invariavelmente mais precário, é um trabalho ruim, é um trabalho que explora mais, é um trabalho que não garante nada para as pessoas. E em função disso, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, chamado DIEESE, ele faz um cálculo diferente. Então ele considera o tamanho do mercado de trabalho, quantos são os empregados, são os formais, aí você tem os informais, as pessoas que têm alguma renda, mas não tem alguma renda, mas não tem um trabalho formalizado. Então essa distinção que o DIEESE faz cria um conceito que para nós hoje é muito importante, que é o desemprego oculto. Então por que ele é oculto? Porque você não está vendo, ele não está no universo de desempregados diretamente, porque ele tem alguma renda. Então ele faz um trabalho pontual, ele consegue fazer a gente chama de bico, né, um trabalho temporário, mas ele está desempregado, né? Ele não tem nenhuma forma de proteção e não tem, a sua renda é muito reduzida. Então, observar o mercado de trabalho brasileiro e verificar hoje
que nós estamos superando no universo de trabalhadores informais 40 milhões de pessoas. Aproximadamente 40% de toda a população economicamente ativa hoje é informal no Brasil. Então considerem o trabalho informal como um trabalho precário, como um trabalho que tem um nível de exploração exagerado. Então vamos pegar o exemplo desse mercado de trabalho que surgiu com os aplicativos, seja Uber, seja iFood, Rappi, qualquer um deles. Esses trabalhadores, eles ganham por entrega, eles não têm nenhum vínculo empregatício. Então caso caia da moto fazendo uma entrega e se acidente, o iFood não se responsabiliza pelo seu tratamento, tampouco por garantir uma renda enquanto ele estiver em tratamento. Enquanto ele quebrou a perna, está em casa, ficou um mês em casa, um mês sem trabalhar, um mês que ele não recebe. Então ele não tem nenhuma garantia. É um nível de exploração exagerado. A gente tem situações de entregadores, por exemplo, de comida, de bicicleta, que chegam a fazer entrega durante 10 horas por dia, para poder garantir muitas vezes um salário, uma renda inferior a um salário mínimo. Relatos de motoristas de Uber que trabalham 14, 16 horas por dia para conseguir obter um padrão salarial mediano. Então este cenário é extremamente preocupante. Esse cenário é grave. Isso é um sintoma principalmente da nossa estrutura social extremamente desigual. Extremamente desigual. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A desigualdade social é muito grande. Então a diferença que separa a classe alta da classe, dos pobres do Brasil é muito grande, o degrau é muito alto. Então essa é a raiz dos nossos problemas, principalmente problemas econômicos e os nossos problemas sociais, efetivamente, que acabam se exacerbando, se tornando ainda mais preocupantes em função desse quadro de desigualdade do Brasil. Onde é que a gente observa essa desigualdade? Eu vou fazer um apontamento apenas para a gente poder começar a discussão, que é quando a gente observa o nosso Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH é um indicador que foi formulado pela ONU a partir de um grupo de economistas liderados pelo economista indiano Amartya Sen. E é um indicador criado para qualificar, para estabelecer uma análise mais precisa das condições socioeconômicas de um país. Então, antigamente usava-se o PIB como referência, o tamanho do PIB. O tamanho do PIB ele não demonstra, por exemplo, como vivem as pessoas. A economia pode ser uma economia forte, importante, poderosa, porém essa economia garante saúde, garante educação, as pessoas vivem bem. Então, a análise do PIB isoladamente não permite isso. O Amartya Sen propõe um indicador que considera saúde. Como é que eu vou medir saúde? A saúde é verificada através da taxa de expectativa de vida. Então, quanto maior a expectativa de vida, naturalmente, significa quanto mais, em média, quanto mais tempo vive uma população, melhor ela vive. Então, isso é um indicador importante de saúde. O Amartya Sen propõe no IDH a verificação da escolaridade. Quanto maior o tempo de escolaridade de uma sociedade, melhor ela é. Então a escolarização de uma sociedade é fundamental. Isso significa a qualificação da mão de obra. Isso significa a preparação do mercado de trabalho. E o outro indicador é o indicador econômico, quando o Amartya Sen propõe a criação de um índice, a composição do índice a partir do PIB per capita. Então a produção econômica dividida pelo tamanho da população. É natural, esse dado de PIB per capita não significa que o valor do PIB seja distribuído pela população, mas significa o quanto aquela economia, o tamanho daquela economia, ela pode mobilizar essa força de trabalho. Então, se eu tenho uma economia grande, mas o PIB per capita é baixo, significa que a mobilização econômica, a força econômica daquele país, ela está reduzida. Então é importante que ele cresça para poder garantir que as pessoas, para ter uma economia mais dinâmica, uma economia
que ter um funcionamento, uma economia mais aquecida, que possa movimentar melhor esse mercado de trabalho. Então, quanto maior o PIB per capita, melhor a condição da população. Então, a ideia é verificar do IDH é criar um índice que varia de 0 a 1. O 0 seria o pior cenário, os piores indicadores sociais e econômicos, não existe um país zero, e o 1 seria o melhor cenário, um país perfeito, que também não existe. Então, o índice é composto um índice a partir desses 3 elementos. Então, saúde, educação e economia é constituído o IDH. Então, tempo de escolaridade, PIB per capita e expectativa de vida. Você constrói aí um índice que varia de 0 a 1, sendo 1 o país com melhor condição socioeconômica e 0 o país com pior condição socioeconômica. E os países, os mais de 220 países do mundo hoje, variam em torno desses índices. Onde nós estamos nesse índice? Nós estamos por volta do 70º lugar, 70ª posição. Significa que nós estamos muito distantes dos países desenvolvidos, Noruega, Dinamarca, Islândia, Austrália. A gente vai, depois eu vou comentar um pouco melhor isso, mas por enquanto é só para vocês entenderem o conceito. Tudo bem? Por enquanto é só, galera. Boa semana para vocês, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.